Doutor Pedro, bom dia. Ontem o ministro Lewandowski, né, publicou um artigo, acho que no Globo, né, condenando a nova onda aí que estão chamando de semipresidencialismo, né? O Arthur Lira vem defendendo isso, o próprio ministro Barroso também já falou nesse semipresidencialismo. Que na verdade me parece que é um novo nome para o parlamentarismo, né? E essa discussão historicamente volta e meia ronda aqui a política brasileira, né? Já houve acho que 2 plebiscitos em relação a isso, teve toda aquela questão histórica lá quando o Jânio Quadros renunciou e o Jango assumiu. E aí eu queria saber do senhor como é que o senhor está avaliando essa discussão num momento conturbado como esse que a gente está vivendo, né? Que a gente tem a pandemia, tem o Congresso funcionando a meia boca em função da própria pandemia, né? E tem correndo por fora uma CPI que tem aglutinado aí todas as atenções, né? Como é que o senhor está encarando a discussão desse semipresidencialismo nesse contexto? Olha, eu acho gozado que eu tenho simpatias pelo regime parlamentarista, né? Votei pelo parlamentarismo em que ano que era aquilo? 93, né? 5 anos depois da Constituição, né? Mas eu acho isso hoje golpe. Eu acho que estão querendo, quer dizer, não para as pessoas que conceberam isso, são juristas de primeira qualidade, óbvio. E é um debate que o país precisa ter. Não é o momento. Agora, o principal problema é a forma como o debate é posto. Não é só o momento. A coisa é posta assim, há uma instabilidade no país, tivemos aí impeachment de Collor, tentativa de impeachment de FHC, impeachment de Dilma, nós estamos atravessando quase a cada mandato o impeachment, e o Bolsonaro aqui entre nós, de todos esses, era o único que deveria ser empichado mesmo, né? Porque é o único que cometeu o crime de responsabilidade para valer. Então, agora isso é posto, essa instabilidade política que o país atravessou, é posto na conta do executivo e do legislativo e se esquece do judiciário. Né? Se o judiciário tivesse impedido a tempo os abusos da Lava Jato, Lula teria sido candidato. Creio eu que o resultado seria diferente, porque o Haddad é um sujeito muito bom, etc., mas a realidade é que ele não tinha o peso que tem, né? E nós não teríamos esse sistema aí, vamos ser objetivos, né? Esse sujeito pouco qualificado, e por que o sistema de justiça falhou? E mais do que pura e simplesmente não ter impedido a fraude. Foi o sistema de justiça que realizou a fraude. O sistema de justiça, a jurisdição que praticou vamos dizer, essa intervenção absolutamente terrível na nossa democracia, que impediu um dos partidos principais naquela eleição, que era o PT, de escolher livremente o seu candidato a presidente da República. Essa é a realidade. Não foi uma eleição livre. Né? E não foi por uma conduta, por um processo judicial. Né? Então, eu acho esse debate muito interessante, porque como se a instabilidade fosse por conta do executivo e do legislativo só. O judiciário não tivesse nada a ver com o problema. Então, portanto, e mais, nós precisamos de profundas reformas também no judiciário. Tem cabimento? Nós estamos falando agora de nomear um ministro que vai ficar 30 anos no mandato. E se for um mau ministro? O que a gente faz? E se ele for terrivelmente evangélico mesmo e resolver usar a Bíblia no lugar da Constituição? Que é algo altamente agressivo à Constituição. Qual a solução que se põe? A impeachment dele não vai acontecer. Né? Impeachment de ministro é muito raro e a gente não deve estimular isso. Né? Então, a realidade é que nós precisamos reformar o sistema de justiça. O sistema de justiça tem sido, muitas vezes, guardião dos direitos, mas muitas vezes praticante de medidas de exceção. Né? No julgamento do Lula, submeter o recurso, agora todo mundo já esqueceu, mas submeter o recurso ao pleno, que não tem cabimento aquilo. Nunca houve aquilo num caso daquele tipo. Quer dizer, e estavam armando um tribunal de exceção. Felizmente, a maioria do Supremo enxergou isso e não deixou acontecer. Viu quanto seria terrível para a corte. Mas chegou a ser tentado isso com apoio de ministros de primeira qualidade ali. Quer dizer, então, o que eu estou colocando é o seguinte, nós temos que pensar uma reforma do Estado brasileiro, no momento adequado, através de uma constituinte que não possa mexer nos direitos.
Existe essa história, não, o constituinte é poder originário, não pode sofrer limites. Então, veja, isso é um absurdo lógico. Se eu chego e falo, o constituinte é um poder originário que não pode sofrer limites, então ela já está sofrendo um limite que é não poder sofrer limites. Então ela não é tão originária assim. Então há um vício lógico nessa proposição. É evidente que o povo, ao constituir representantes para uma Assembleia Constituinte, pode a esses representantes estabelecer um limite. Olha, faça constituinte, mas não mexa nos direitos. Nós temos que fazer isso. E propor uma reforma integral do Estado. E aí sim, eu creio que nesse momento, no momento mais tranquilo da vida democrática e onde se possa realizar uma constituinte dessa natureza, e onde se debata a reforma integral do Estado brasileiro, integral, carreiras públicas, tudo, aí nós vamos poder debater esse parlamentarismo moderado ou semipresidencialismo. A ideia de semipresidencialismo é para tentar amenizar o teor da proposta. Nós estamos perante uma proposta de parlamentarismo e ainda mantém na chefia de Estado alguns atos próprios de governo, como nomeação de ministros, Suprema Corte, etc. Mas é um parlamentarismo, não tenha dúvida disso. Toda a estrutura é parlamentarista. Semipresidencialismo, em alguma medida, a gente já tem no Brasil. Porque nós temos um presidencialismo que é salpicado por instituições próprias de um parlamentarismo. Por exemplo, lei de diretrizes orçamentárias, eu não tenho tempo de explicar aqui. Doutor Serrano, sabe que na Constituinte, isso que está sendo chamado agora de semipresidencialismo, não sei se o senhor se lembra, chegou a ser discutido no termo de presidencialismo mitigado. Chegaram a usar essa expressão, que era a maneira que tinha o Sarney forçando ali o presidencialismo, tinha um movimento parlamentarista muito forte, principalmente... Eu lembro desse debate. Na época foi construído, o PSDB surgiu dentro da Constituinte, na verdade, dentro desse debate, né? Agora, em relação ao... Queria voltar ao André Mendonça... Mas, eu não sou contra parlamentarismo, não, e semipresidencialismo, acho um excelente debate. Não, tem que levar no momento adequado e da forma correta, porque senão nós vamos enganar o povo de novo. Nós vamos criar uma formuleta, né, que é típico do Brasil. Cria uma formuleta de reforma legislativa e fala, pronto, isso aqui vai resolver tudo. Miséria, instabilidade, vamos virar a Suíça aqui. É óbvio que não, hein? Nem a reforma de Estado que eu estou propondo vai. Nós temos problemas culturais, problemas estruturais na sociedade brasileira. Né? É que uma reforma de Estado ela seria interessante, porque nós somos uma democracia nascente, e cometemos equívocos na Constituinte de 88 nesse sentido. Nós temos uma grande Constituição no plano dos direitos e uma Constituição pobre em termos de estrutura de Estado. Acaba não dando universalidade a esses direitos, inclusive. Então, nós precisamos reformular a estrutura de Estado. Mas não que isso também vai ser uma formuleta mágica que vai resolver os nossos problemas num passe de mágica. E tem uma questão também que, se começa a aprovar isso por emendas, nada impede que chegue o próximo presidente, tenha uma maioria parlamentar, aprove uma emenda no sentido contrário, como o Jango fez, na verdade, construiu ali, voltou para o presidencialismo e acaba tendo um monte de mudança, né? Agora, sobre André Mendonça no Supremo, eu queria uma avaliação sua, que a gente se preocupa muito com a questão da ligação dele com o Bolsonaro. O Bolsonaro talvez, provavelmente, saia no ano que vem, não seja mais presidente da República, e como o senhor disse, o André Mendonça vai continuar aí por 30 anos. E aí a questão Bolsonaro deixa de ser importante, talvez só nos primeiros anos, algum julgamento, mas fica lá um ministro terrivelmente evangélico, e aí vem as pautas que talvez sejam mais diretamente ligadas a isso, que são as pautas comportamentais, as pautas sociais, as pautas relacionadas com assuntos religiosos, assuntos, por exemplo, um assunto que está no Supremo há muito tempo e que tem interesse da bancada evangélica, que é sobre a liberação das drogas, que é um dos temas que está lá e que a bancada evangélica é contra. O senhor acha que essa pauta moral, vamos chamar assim, o senhor acha que qual que é o peso dela dentro do Supremo? O senhor acha que há espaço para ela avançar ou o senhor acha que isso, até porque essa votação das drogas, ela foi interrompida já tem mais de 2 anos, né? Então, essa questão dos desacordos morais, na teoria do direito, especial teoria do direito constitucional, é um dos temas mais sensíveis, né? Existem diversos autores que tratam disso, há muito debate, eu diria, no primeiro mundo sobre isso, né? E aí toca no tema da extensão do controle de constitucionalidade, inclusive. Até que ponto pode haver o controle, até que ponto o judiciário é o ente legítimo para realizar esse tipo de debate, né?
Devemos fazê-lo no judiciário, ou o judiciário deve se conter e deixar para a política, para a democracia, para a soberania popular, certas decisões nesses casos de desacordo moral no ambiente social, né? Esse é um debate intenso, várias são as soluções no mundo, nós temos desde modelo de judicial review ou de controle político de constitucionalidade, judicial review nos Estados Unidos, controle político na Europa, com vários debates sobre isso. Temos o modelo canadense, inclusive, que a partir desse debate evoluiu para um sistema que procura conjugar, através de um diálogo institucional, judiciário e legislativo. Lá o legislativo tem o poder de vetar qualquer decisão do Supremo que julgue inconstitucional qualquer medida, qualquer lei, né? Nunca utilizou dessa prerrogativa, porque o Supremo sempre teve a preocupação de dialogar com o Legislativo, a Suprema Corte de lá, antes de declarar inconstitucional uma lei. Isso é um problema estrutural, sério, não pode ser conduzido da forma superficial, esse debate, como ele tem sido conduzido nas mídias brasileiras, etc. O problema é aborto, não aborto, o problema é droga, não droga. Não é uma questão tão simples assim. Há desacordos morais em relação a esses temas, né? Por exemplo, eu falei de 2 temas aqui que o nível de desacordo é diferente, a questão do aborto, a questão da liberação de drogas, né? Existem algumas questões que são constitucionais. Eu acho, por exemplo, que não tem sentido uma democracia constitucional querer sancionar o sujeito, querer punir com a forma mais intensa de punição que tem, que é a cadeia, que é o direito penal, né? Um sujeito que resolve usar do seu corpo de forma livre, né? Resolve fumar maconha, ou seja, isso é um problema dele e do corpo dele, né? Quer dizer, isso não sou eu que falo, Stuart Mill, no século XVIII, um grande liberal, falava, você só pode sancionar as pessoas penalmente, o Estado só pode punir aquelas condutas que tragam ofensa intensa a terceiros, né? Ofensa sensível a terceiros, né? Não é o caso da droga. Se o sujeito consome droga na casa dele, é problema dele, né? O que adianta ter um Estado capitalista onde eu posso ser dono das coisas se eu não posso ser dono do próprio corpo, né? Então, aí há um problema com a democracia constitucional. Mas, de qualquer forma, tem um debate anterior a isso. Esse debate deve ocorrer no judiciário, no legislativo. Isso é uma questão complexa. Quando você põe um ministro que dizem que é terrivelmente evangélico, ele só traz problema para esse debate, porque ele vai procurar trazer a sua visão moral particularista da sua crença religiosa para um debate que deve ser leigo, técnico de direito constitucional. Isso é terrível. Esse negócio de ser terrivelmente evangélico é terrível, porque a lógica com a qual ele foi conduzido ao Supremo é uma lógica inadequada à Constituição. Ele deve ter outras qualidades, deve ser doutor em direito, deve se enaltecer esse outro tipo de qualidade dele, ele ser indicado por isso, não pela sua religião, né? Ele vai lá levar as suas convicções religiosas para o Supremo, se achando legítimo para isso, e vai trazer problemas para a nossa, vamos dizer, jurisprudência constitucional.